No vídeo de hoje você vai entender o que é imaturidade espiritual. Você é maduro na fé? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu quero agradecer você que tem participado, tem curtido os nossos vídeos, compartilhado. Nós a cada dia estamos crescendo no engajamento e claro, nos inscritos também aqui no canal. Se você está assistindo e não conhece ainda o nosso canal, esse canal ele tem como foco falar sobre teologia e mais sobre profecias bíblicas. E de vez em quando trago algum assunto relacionado à fé cristã, como por exemplo Peraí, gente, estão trabalhando aqui no fundo? Não, parou. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre maturidade espiritual. Como é ser maduro espiritualmente, né? Você tem que aguentar o barulho da serra enquanto você grava um vídeo, né? Tem que ter paciência. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 níveis de espiritualidade ou de maturidade da fé. Eu tenho certeza que vai te ajudar a entender em que nível espiritual você está e onde você deve chegar. Tá certo? Então convido você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, acionar o sininho. E também se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo. Lá tem vários materiais, beleza? Nos siga em todas as redes, no Twitter, que não é mais Twitter, né? É X, acho assim que fala, né? No Instagram, é só seguir, tem aqui o link para você seguir em todas as redes sociais. Beleza, gente? O que mais que eu ia falar? Tá, nossos últimos vídeos, assista aqui, tem vários vídeos importantes para a tua caminhada de fé. Então vamos entender um pouquinho sobre maturidade espiritual. Essa mensagem eu preguei aqui no distrito de Monte Azul Paulista, onde sou pastor local, pastor distrital. Beleza? Vamos lá então? Com vocês, pastor Adriano. Igreja, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que está já há um tempo mexendo comigo. A questão da maturidade espiritual. Eu como pastor, eu observo pessoas, né? Pessoas em diferentes níveis sociais, de educação, enfim, diferentes condições de vida. Mas percebo que o que pode nos igualar é o nosso crescimento e a nossa união com Cristo. Às vezes eu percebo pessoas que estão anos na igreja e com a maturidade desse tamanho. Pessoas que recém chegaram com uma maturidade tremenda. Então eu gostaria de, junto com você hoje, trabalhar esse tema da maturidade. Mas eu gostaria que você se questionasse. Eu estou começando bem calminho, depois eu vou subir no tom. E depois eu quero provocar você. Você tem que sair daqui mexido. Pode sair bravo com o pastor, não tem problema. Mas a palavra tem que mexer com você. Tá bom? Então se questione, olhe para você. Veja em que nível você está. Ok? Então vamos lá. Eu coloquei alguns versos na tela para poder facilitar a nossa compreensão, tá? O texto base, pega a sua Bíblia, 1 Coríntios. Abra lá. Se você tem no celular aí, pode abrir, tá certo? Mas fica com a gente aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, é o chamado capítulo do amor, capítulo 13. E para você que está em casa nos assistindo, que vai nos assistir, Deus te abençoe. Siga com a gente aí as passagens bíblicas e que Deus fale ao teu coração. Capítulo 13, vou ler com vocês o verso 11. É sempre aquela conversa de pregador, mas é uma verdade. Quantas vezes já li esse texto? Quantas vezes? E hoje percebo que tem muita coisa para aprender. Olha o que Paulo fala. Na minha versão, capítulo 13, verso 11, diz assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
é um texto rico. Paulo está nos ensinando aqui pedagogia da vida. Paulo está nos orientando filosoficamente e doutrinalmente como viver. Vou pegar o exemplo aqui. Primeiro, Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, a palavra aqui dá a ideia de infantil, bebezinho, imaturo. Então, quando ele era menino, ele fazia o que como menino? Ele falava. E, gente, eu observo muito a minha filha, né? Como que ela fala como menino, né? Como menina, no caso. Mas você, com certeza, você ainda tem um conceito para os homens que estão aqui presentes, que diz que a 5ª série não sai da gente. Na verdade, os homens que estão presentes aqui, sabem que a 5ª série é um estilo de vida que não sai dos homens. Para quem não entende, 5ª série era o período da bagunça, de falar bobeira, né? E eu percebo que muitas vezes essa 5ª série não sai de mim. Às vezes eu perco uma piada, eu perco um amigo e não perco uma piada. E a gente fala, às vezes fala sem pensar, né? Fala coisas assim, nada a ver, sem noção. E Paulo está dizendo, eu, quando era menino, eu falava assim. Saía palavras da minha boca que não acrescentavam em nada. Saía palavra da minha boca em que não ajudava ninguém. Eram palavras fúteis, palavras que não acrescem nada. Aí ele continua: e quando eu era menino, eu fazia o que, gente? Sentia como menino. Aqui nós podemos ir para um campo vasto, né? Não sei vocês quanto teve paixonite aguda na infância. Teve? Paixonite aguda? De ver a menina apaixonada, o coração você acelera, você treme, sua mão. Então você cria aquelas expectativas, né? Você acha que vai dar tudo certo na sua vida. Você conta com o ovo na galinha, não é assim? Você, de alguma maneira, espera de pessoas aquilo, coisas boas. Você é ingênuo. Então os sentimentos eles se fundem, né, na infância, na adolescência ali, com as coisas sérias. É um misto, é uma bagunça, é ou não é? Eu vejo muito a minha filha, ela não consegue trabalhar as emoções. Então muitas vezes ela quer falar algo, mas ela não consegue. Sabe o que ela faz? Ela não fica calada, ela não bate em mim. Não estou falando da minha esposa, estou falando da minha filha. Brincadeira. Vai pensar que ela é brava, né? Não. Tá vendo? Eu perco a esposa, mas não perco a piada. Tá vendo? Menino. Ela falou que vai ver mim, eu vou ver em casa. Mas a minha filha, quando não consegue falar algo, ela está sentindo, ela quer falar, sabe o que ela faz? Chora. Eu falei, Manu, por que você está chorando? Eu não consigo falar. Eu falei, tadinha, né? Calma, filha, calma. Ontem dei febre nela na cama, meu Deus do céu. E a Poliana falou assim, filha, não cai nas lorotas do papai. Mas mamãe, eu não consigo me controlar. É muito engraçado. Então Paulo está dizendo, quando eu era menino eu sentia como menino, é uma confusão, é um sentimento confuso, né? Imaturo. Mas ele fala assim também, quando eu era menino eu pensava como menino. E olha só como nós sofremos por pensar de maneira ingênua. Somos adultos que às vezes ainda pensam como criança. Acha que o mundo é colorido. Acha que mamãe catou no colo você a vida toda, agora alguém tem que catar você no colo. Você espera e pensa que as pessoas vão fazer sempre o bem para você. Você espera o bem das pessoas. Você pensa de maneira ingênua. E, gente, essa confusão, essa imaturidade, isso é tudo causado pelo pecado. Está aqui uma pessoa que é pecadora, e eu estou diante de vários pecadores. Somos pessoas imperfeitas, com problemas, dificuldades. Mas a gente não pode ficar se apegando à imaturidade do passado. E a nossa vida imatura, por N questões, a gente transfere para a igreja.
e chega aqui na igreja e espera que as pessoas suportem o nosso falar como criança, e espera que as pessoas sintam como crianças, e que as pessoas pensam como criança, e às vezes fazem isso, e isso traz muito problema. Paulo, depois de um tempo, quando ele percebeu que ele era homem, ele desistiu das coisas próprias de menino. Quem sabe nesta manhã eu esteja falando para alguém que precisa levar um chacoalhão e acordar e analisar a própria vida, saber se está em crescimento ou não. Tem um escritor, o nome dele é Timothy Jennings. Ele tem um artigo, depois transforma em livros, né? São 7 níveis da maturidade. Eu peguei alguns pedaços do livro aqui para trazer para você. E eu gostaria agora que você, em espírito e oração, você tentasse identificar qual nível você está e qual nível você tem que alcançar, ok? Então vamos lá. O primeiro nível é o nível da recompensa ou punição. Esse é o nível mais raso da maturidade. Ele corresponde à maturidade infantil. Nesse nível, as decisões são tomadas apenas para evitar punição ou ganhar recompensa. Faz isso que eu te dou isso. Se não fizer isso, não tem isso. Nós vivemos nessa condição. Os que estão no nível 1, que estão vivendo nessa condição, eles olham para Deus como um Deus que dá recompensa. Se eles fizerem tudo certinho, está aqui a bênção. Se eles fizerem tudo errado, está aqui a punição e o castigo. E eu vejo que uma grande parte da nossa igreja vive nesse mundinho. São imaturos. Esperam que a igreja correspondam à sua fidelidade. Não, pastor, eu fiz isso, eu estava no clube de travador, eu estava no Ministério da Mulher, eu fazia isso, mas ninguém, pastor, reconheceu o meu trabalho. Qual o nível de maturidade? 1. O reino de Deus, ele é muito mais maduro que isso. O Filho de Deus, ele está muito mais acima do que viver na recompensa ou na punição. Eu percebi que quando eu fui visitar alguns olharam para mim e falaram: pastor, fiz alguma coisa errada? Porque receber a visita do pastor significa o quê? O pastor veio punir, o pastor veio me dar disciplina. Estão entendendo? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está nesse nível, achando porque guardar mandamentos, não comer isso, não fazer isso, vai ter bênção de Deus. E se não fizer nada disso, você é amaldiçoado por Deus. Querido, cuidado com isso. Isso é muito infantil. Não vive uma vida medíocre dessa, esperando que Deus reconheça você por boas obras, ou até mesmo uma igreja. Mas pastor, eu fazia isso, pastor, eu me dediquei, pastor, eu fiz isso, e a igreja nunca me reconheceu. Quantas vezes eu ouço isso? Querido, o reconhecimento não vai vir dos humanos, pode ser que venha dos homens aí, né? Mas o grande reconhecimento é a vida eterna em Cristo Jesus. A coroa que tem para você não é agora, não é porque você exerceu um grande papel na sociedade que você tem recompensa. Se teu coração está em Jesus, ele também está na eternidade. Entende? Então o primeiro nível da punição ou da recompensa é um nível muito baixo, né? É como se fosse Israel. Lembra Israel quando foi tirado do Egito? E ali você percebia que Israel era daquele jeito: se fizer, morre. Tem que fazer isso, não pode fazer isso. Cuidado com esse tipo de coisa. Deus não espera que você tenha esse tipo de relacionamento com Ele. O nível 2, vamos para o nível 2? O nível de barganha. É bem parecido com o nível 1. Mas esse tem um pouquinho mais de inteligência, posso dizer. Porque o outro não é muito racional. Na verdade, é como se fossem animais. Animais você treina para fazer isso, se não fizer isso, não ganha isso. Agora a barganha não. A barganha dá um avanço, né?
Nesse nível começam as negociações. O cérebro passa a avaliar as perdas e os ganhos. Tem muitos que não se entregam para Cristo porque estão nesse nível na vida social. O que eu ganho entregando a vida a Jesus? O que eu ganho deixando o meu emprego? O que eu ganho perdendo esses relacionamentos? O que Deus pode me oferecer? Aliás, o que a igreja tem para me oferecer? Perceba o seguinte: as crianças tentam manipular os pais pedindo coisas em troca da obediência. Esses dias fui na papelaria com a pequena, vou falar baixo para ela não ouvir. Aí cheguei na papelaria, a Poliana falou assim: filha, não vamos comprar nada. Nada. Mas mamãe, nada. Beleza. Aí a Poliana entrou, ela foi e tal. De repente ela veio: papai, eu preciso mostrar algo para você super, nossa, ultra importante, papai. Aí eu falei: olha o golpe. Tá, filha, vamos lá. Aí fomos até lá, ela mostrou uma caneta. E a caneta acendia a luzinha. Ela falou: nossa, papai, olha isso, papai, a luzinha acende. Eu falei: e a mamãe? Não, mamãe não vai comprar. Compra para mim, papai. Falei: que esperta, né? Aí eu olhei para a Poliana já fez assim, né? Porque, claro, a gente não tenta ao máximo não se contrariar, a gente não quer isso, né? Mas eu tive uma ideia: barganha. Chamei a Poliana, a Manu, falei: você quer a caneta? Quero. Então tá bom. 7 dias sem assistir nada de TV, iPad, nada. Não, sim, papai, sim. Tadinha, nem sabia o que eu estava pensando. Aí isso foi na quinta. Na terça-feira ela estava chorando no quarto. Aí a Poliana: filha, por que está chorando? Mamãe, eu não gosto desse combinado, eu não gosto. Ela estava doida para assistir coisas, né? Barganha. Você está fazendo isso com Deus? Está devolvendo o teu dízimo por causa de barganha? Você não devolve dízimo para ganhar bênção, porque você já foi abençoado. Devolver dízimo mostra o quanto você é grato a Deus. Estão percebendo? Para de barganha. Deus não precisa de nada de você, a não ser o teu pecado que está na tua mão. Entrega para Ele. Eu escutei uma vez o doutor Amin Rodor falando isso, que no plano da redenção, a nossa única contribuição, sabe o que é? O nosso pecado. Porque se a gente não entregar o pecado para Cristo, não tem como resolver. Entende? Pare com as barganhas. Isso também, você pode levar não só para a tua vida social, né? Quem sabe na vida familiar, com teu esposo, com tua mulher. Tem casal aqui vivendo de barganha. Não, bem, se eu fizer isso, estou liberado para o futebol? Não, de futebol não, aqui não é futebol, é beach tênis, não é isso? Não dá risada não, Tianinho. Estou brincando, é um exemplo. Pode ser por qualquer coisa. Não, se eu fizer isso bem, eu vou ter o presente do dia do casamento? Agora é minha vez, né? Então, calma, vai dar certo. Deus proverá, irmão. Dia 28 de setembro. 16 anos? 16 anos. Cuidado com a barganha. Isso não é demonstração de amor, isso é demonstração de egoísmo. Você está vivendo assim com a tua esposa, com a tua família? Pior, está vivendo assim com Deus? Vamos para o terceiro nível. E as coisas vão apertando. O terceiro nível é a conformidade social e o efeito. E sabe como que é isso? Você chega na igreja, nunca entrou na igreja, está lá. Ou pior, já está séculos na igreja. Vamos ajoelhar. Agora levanta. Agora ajoelha. Agora levanta. Agora é para o seu lado. Aí você vê todo mundo fazendo, o que você faz? Faz também. Né? É a história da frigideira. Já contei para vocês do peixe. Lembra da frigideira do peixe? Não lembra? Já contei, né? Contei? Não contei? Não? Da mulher o rapaz que foi comer o peixe frito, chegou lá na lanchonete, aí a mulher pegou o peixe inteirinho, cortou o rabo e a cabeça, separou, pegou o que sobrou, pôs na panela. O rapaz: opa, não, eu quero o rabo, a nadadeira e a cabeça. Não, aqui é assim que faz. Se você não gosta, vai falar com a minha mãe. Está ali, ó. Aí ele falou: minha senhora, eu vim comer aqui o peixe, a tua filha cortou o rabo e a cabeça, eu quero o peixe inteiro, porque não, aqui sempre foi assim, moço, a gente faz assim. Se você quer reclamar, vai falar com a minha mãe.
Aí vai lá. Ô, minha senhora, a senhora é a mãe da... vó? Sim. Olha, é o seguinte, ó, eu quero comer o peixe inteiro. Ela cortou o rabo e a cabeça. Não, minha senhora, assim é assim que faz. A gente faz, sempre fez assim. Se o senhor quer reclamar, vai falar com a minha mãe. Pô, mas cadê sua mãe? Está deitada na cama lá. Achou, a senhora é a bisavó da fulana, avó da não sei o que? Sim, sou. Então, estou passando aqui, quero comer o peixe. Cortaram o rabo e a cabeça, mas eu quero o peixe inteiro. Por que não pode? Ah, eles estão fazendo assim ainda? Estão fazendo assim. E por quê? Por que eles fazem isso? Sabe o que é? Muitos anos atrás, quando a gente começou essa lanchonete, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma frigideira grande. Então o peixe não cabia na frigideira. Então a gente cortava o rabo e a cabeça. Conformidade social. É o efeito manada. Está todo mundo fazendo? Vamos fazer. Está todo mundo indo para tal lugar. Lugares que não é um lugar para um cristão ir. Mas está todo mundo indo. Não, está todo mundo comendo tal coisa. Então vamos comer. Querido, você precisa pensar por você mesmo. Imite o que é bom. O que não é bom, joga fora. Seja diferente. Nós cristãos estamos na contramão do mundo. Então o teu relacionamento com Deus, você faz porque todo mundo está fazendo ou porque você entende o que está fazendo? Você entende porque nos ajoelhamos para orar? Você entende porque nós nos levantamos para cantar? Você entende isso? Você entende realmente porque nós guardamos o quarto mandamento da lei de Deus? Você entende realmente porque nós não comemos certos tipos de alimentos? Você entendeu isso? Você entendeu porque nós se vestimos, de uma maneira decente? Você entendeu isso? Então, nesse nível é preciso apenas o poder da observação. Não há necessidade de pensamento ou mesmo avaliação. A pessoa faz porque os outros estão fazendo. Adolescentes sentem segurança apenas quando pertencem ao grupo. Olha que experiência interessante. Tem na Netflix uma série explicando, e está lá explicando o adolescente. Assistam, pais de adolescentes, assistam. E diz lá que os adolescentes, eles são motivados e encorajados a fazer alguma coisa quando estão em grupos. Por isso que em casa, sozinho, ele não tem coragem de lavar uma louça. Mas quando você coloca ele no Caleb, no projeto do Caleb, que está cheio de adolescente, você vê teu filho varrendo rua e pintando calçada. Como pode? Estão entendendo? Como o grupo é importante? Então faça um apelo para a igreja. Precisamos apoiar os nossos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então nessa experiência social foi demonstrado que os adolescentes, eles reagem positivamente quando estão ligados ao grupo. Agora traz para mim. Você é adolescente o suficiente na fé para viver o cristianismo só quando está na igreja? Você só vive o cristianismo quando você está na roda dos amigos da igreja. Mas quando está fora, não vive? Vou dar um exemplo para você. Não leve para o lado pessoal. Talvez você queira levar, mas é para você entender. Eu conheci um irmãozinho. O irmãozinho fala com muito carinho. O nome dele é um nome até difícil de falar. Nem vou falar porque é melhor falar o milagre do que o santo, né? Na igreja, ancião de igreja, pega essa, na igreja, ancião de igreja, pastor, meu pastor, 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 eu, opa, pastor. Falei, vou visitar agora esse cidadão na empresa dele, lá com os amigos dele. Em cidade pequena, então não tem que ficar muito com firula de agendar, né? E eu estou passando pela empresa, paro o carro, quando eu chego, está lá o irmão, o ancião, só que agora com um grupo, não da igreja, dos amigos da empresa. Quando ele me olhou, sabe o que ele falou? Adriano, que bom recebê-lo. Gente, eu não importo se você me chama de Adriano ou pastor, ou jovem, que seria legal. Não estou importando para mim, estou importando com você. Para mim doeu ver ele se omitindo, porque ele não falou, meu pastor.
Será que ele tinha vergonha? Talvez de mim, não tem problema. Mas será que era de mim? Será que era para dizer para a igreja que o pastor dele chegou na empresa? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é o cristão camaleão. Aonde está, você se adapta, né? Cuidado. Conformidade social. Esse é o nível de maturidade de muitos. Só tem relacionamento com Deus quando está na igreja, está no grupo, está aqui. Saiu daqui, o que os outros estão fazendo? Vou fazer também. Vamos para o quarto. Agora é obediência à lei. Qual é esse nível, segundo o Dr. Jennings? Ele diz o seguinte: esse é o primeiro nível, nesse nível, há um sistema de diretrizes, com consequências explícitas para quem quer as quebrar. Não exige entendimento, apenas obediência. A maioria da sociedade e grande parte dos cristãos de hoje vivem nesse nível. Nesse nível, compreende que qualquer julgamento cabe àqueles que receberão a autoridade. Portanto, manda quem pode e obedece quem tem. É uma submissão para quem tem autoridade. Aí o pastor falou. Não, se o pastor falou, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. O pastor é apenas um membro como vocês. É um ministro, ok, ordenado pela igreja. Mas eu não mando em nada aqui na igreja. E às vezes as pessoas, não, o pastor que me tirou da igreja. Quanto eu já ouvi isso? Não, porque se o pastor não tivesse visitado, eu teria firme e forte na igreja. Só que nesse nível de maturidade, é uma obediência a uma autoridade sem um fim de crescimento. É o tal do pode ou não pode. Só que a pessoa só vai obedecer dependendo quem falou para ele. Se é um irmãozinho simples que veio pregar aqui na frente, não, estou falando bobeira. Mas se é o departamento XYZ que vem aqui pregar na frente, olha, fulano falou. Cuidado com esse nível de... Nós devemos obedecer como resultado de amor ao próximo, não porque XYZ falou. E se uma autoridade instituída por Deus falou, e se está errado o que eles falou, com todo amor e carinho, vamos conversar. Mas não se segue de maneira cega. Quantas pessoas lá fora são fiéis, porque a igreja é a igreja do missionário X, é a igreja do apóstolo Y. Isso não é dessa maneira que Deus espera que nós vivamos. Essa obediência às autoridades, né? Olha só, o jovem, cadê aqui, ó? A segurança está em seguir a lei. Lembramos da famosa frase: enquanto estiver dentro da minha casa, segue as minhas leis. O jovem não entende, não aceita, apenas obedece por obrigação. Os fariseus são um exemplo desse nível. Eles chegaram a inventar leis que oprimiam o povo. Eles questionaram a Jesus não por seguir seus costumes. Vou contar uma aqui para vocês. Recebi certo tempo atrás um vídeo incriminador. Pastor, tenho provas. E mandou o vídeo. Está aí a prova, pastor. E qual é a prova? Uma filmagem de uma pessoa limpando a igreja. E a pessoa estava limpando a igreja, pasmem vocês, era numa sexta-feira à noite, dona Noemi, um sábado. E a pessoa falou: você está vendo, pastor? Temos pecado na igreja. Eu entendi, ela está preocupada mesmo, porque estão lavando a igreja na sexta-feira à noite. Eu entendi. Mas sabe qual era a atitude de uma pessoa madura? Não era passar com um carro e filmar alguém limpando a igreja numa sexta-feira à noite, que nós entendemos que sexta-noite já é sábado, e sábado não é dia para ficar limpando coisas, mas é um dia para ter descanso e deleite com... Mas qual seria a atitude de uma pessoa madura? A imatura ia filmar e mandar para o pastor, e quer justiça. É imatura. Sabe uma pessoa madura que faria? Pararia o carro, ia lá: irmã, o que está acontecendo? Posso te ajudar para terminar rápido?
nós temos também uma terceira hipótese. Podia parar o carro, xingar a irmã, mandar fechar a igreja. Poderia acontecer isso. Está vendo como as pessoas imaturas estão preocupadas com o pecado das pessoas e não com o pecador? Queridos, parem, tirem dos olhos essa justiça própria. Tirem dos olhos o grande vingador. Se você quer um vingador, o grande vingador é Jesus Cristo. E Ele trará juízo. Não fique preocupado com o pecado, mas com o pecador. Pare o carro, entra na igreja. E depois eu fui averiguar o que estava acontecendo. E, gente, uma situação totalmente inusitada aconteceu. Ninguém estava ali abertamente transgredindo um sábado, limpando uma igreja de graça na sexta-noite. Tinha um porquê. Depois descobri que era apenas uma situação que aconteceu. Como aconteceu conosco aqui, não foi, André? É uma situação que a igreja ficou suja e a nossa zeladora Maria prontamente ficou até o pôr do sol para limpar tudo, para vocês terem conforto. E aí? Vamos tacar pedra na Dona Maria, tadinha? Não, não é bem assim. Claro, não é o ideal. O ideal é que se faça tudo antes do sábado, né? Ok. Vamos lá. Agora chegamos no nível 5. É o nível que a pessoa tem uma vida em princípios. Agora aqui, nós já começamos a ver mais maturidade. Olha só o que o doutor diz. Esse é o primeiro nível em que existe uma personalidade, livre-arbítrio. É onde é possível um relacionamento íntimo e profundo. É necessário um entendimento maior da realidade. Nesse nível, as pessoas escolhem o que comem porque terão uma vida melhor. Não usam drogas, pois decidem cuidar da saúde. Exercício físico não é uma obrigação, mas uma necessidade para o seu corpo, para a sua própria vida. Eles são conscientes de suas decisões. Exemplo, e aqui pode mexer com muitos. Os homens podem até legalizar o uso das drogas, mas quem vive por princípio não vai usar drogas. Estão entendendo? Estão entendendo a diferença? Não sou a favor da legalização das drogas, não sou a favor. Mas se o mundo virar de cabeça para baixo e legalizar, eu que vivo por princípios, não é porque os outros estão fazendo, eu irei fazer, né? Olha só, uma pessoa com responsabilidade. Característica de uma pessoa responsável: não inventa desculpas desnecessárias, evita os bodes expiatórios, é coerente e tem palavra, organiza seus compromissos, é responsável por suas ações, não adia seus deveres, aprende a controlar seus problemas, respeita a si mesmo e aos demais, pensa nas consequências ao agir, não reclama de tudo. E como está cheio de crente que reclama de tudo, mas para ajudar não está presente, para dar palpite está cheio, mas para perguntar: pastor, o que precisa para resolver? O senhor está precisando de mim? Está precisando de alguma doação? Como está a situação? Vamos para o sexto e penúltimo nível. Agora chegamos no amor ao próximo. Esse é um dos níveis bons. Não é o perfeito, não é o ideal, mas é o nível que Deus espera que seu povo viva. Nesse nível, o próximo tem valor superior que qualquer lei. Um dia me perguntaram assim: pastor, você quebra o sábado, sim ou não? Às vezes eu quebro a lei. Como assim, pastor? Você quebra a lei? Quebro. E quando que você quebra a lei? Quando quebrar a lei implica em salvação de pessoas. Como? Dá um exemplo, pastor. Alguém está doente, precisa de socorro, comprar remédio. O que você faz? É sábado. Conheci um casal, a Poliana está aqui para não... Uma mulher, tadinha, ela tinha acabado de ter filhos, ela estava cheia, carregada, e aquilo infeccionou. Não sei como aconteceu aquilo. Gente, vocês têm noção, ela falava que ela gemia de dor. E ela então foi no médico com o marido dela, recém-batizado. E o médico olhou: nossa, você vai ter que tomar urgente essa injeção, esses remédios. Não. Aí o marido dela pegou, olhou assim: amor, não, tudo bem. Depois do pôr do sol nós vamos lá comprar o remédio. E ela olhou para ele com uns olhos de ódio.
Mas na cabecinha dela ela compreendeu: não é sábado, não pode comprar. Eu vou ficar com dor e sofrendo até o pôr do sol. É isso que Deus espera de você? Hoje ela fala: nossa, se fosse hoje eu tinha esganado o Giovanni. Falei o nome do homem. Mas nós transgredimos a lei quando existe risco à vida. Não é por que é um motivo também, né? Tem pessoas que dizem: não, é porque eu dei um jeitinho, eu gosto, eu vou lá. Não é bem assim para te satisfazer. Existem momentos. Quer ver um exemplo? Se um ladrão, olha o exemplo que eu estou dando. Um ladrão entrar dentro da minha casa, tentar ferir a minha e minha esposa, eu vou quebrar a lei. Eu vou quebrar a lei. A lei da velocidade. Saio correndo, ninguém me pega. Brincadeira. Não vou deixar que alguém fira a minha esposa. Ok, gente. O que o doutor diz para nós? Ele diz assim, ao mesmo tempo que todos os soldados nazistas mataram judeus no campo de concentração, muitos alemães os protegeram quando as leis mandavam entregá-los. Olha que interessante. Os soldados nazistas estavam em que nível? 1. Porque se você é nazista, você é alemão, está no exército. Se você não mata, você é o quê? Morto. Ok? Recompensa. Agora existiam pessoas que estavam no nível 6 do amor ao próximo, mesmo que a sociedade dizia que era para matar judeus, eles quebravam a lei para poder salvar o próximo. Ok, gente? Vamos por último, e eu vou começar a descer a ladeira com vocês. Agora esse é o nível que eu sonho em ter. É o nível 7, que são filhos e embaixadores de Deus. Como assim filhos, pastor? Quando eu era moleque, muitas vezes eu apanhava do meu pai e da minha mãe. Principalmente do meu pai. A mãe sempre é mais molona, assim, né? Mais molona no sentido amorável. Passa a mão, mãe é mãe. Mãe carregou, né? O pai não carregou nada. Mas é mal o filho no colo, né? E eu lembro uma vez que eu levei uma surra do meu pai. Lembro até hoje. Quem bate esquece, mas quem apanha, não esquece. Eu lembro que fui chorando para a mãe e falei assim: mãe, o pai não gosta, não me ama, por que o pai faz isso? Não, filho, o pai está fazendo isso porque é o certo, para corrigir vocês, olha o que vocês fizeram. Mas mãe, por que ele faz isso? Ele não me ama. Uma criança que não tem certeza do amor dos pais, ela cresce insegura. Ela cresce tomando decisões totalmente erradas, desorientada. As decisões são tomadas no medo, na insegurança, talvez na recompensa ou na punição. E Deus espera que você e eu sejamos filhos amados. E sabe como que é isso? Jesus, quando foi batizado, abriu-se o céu, o Espírito Santo apareceu como uma pomba, não foi? E o que Deus teria muitas coisas para dizer para Jesus. Filho, estou feliz, olha, está cumprindo o dever que é ser batizado. Filho, estou muito feliz, fez tudo certinho, guardou toda a lei, está guardando, parabéns, Jesus. Mas Deus não fala isso. Deus fala assim: este é meu filho, que tanto amo. Jesus, quando ouviu aquilo, ele teve certeza do ministério, que ele não estava sozinho, e que ao lado dele tinha um pai que o amava, e isso fortaleceu para enfrentar todas as tentações e ataques do inimigo. Um filho que sabe que o pai ama, ele muda esse mundo. Um filho que tem segurança no seu pai, ele muda a relação com os amigos. Um filho seguro de quem é o seu pai, de quem é a sua família, ele transforma a sociedade. Esse é o nível de maturidade que Deus espera de vocês. Deus quer de vocês fidelidade porque vocês entendem o quanto o Pai o ama.
quanto o Pai os ama. Deus espera de vocês que vocês sejam embaixadores, vocês sejam representantes de Deus na terra. Esse é o nível que Deus espera de nós. Não importa onde você estiver, você é representação de Deus na terra. Então você não entra em certos lugares, você não fala certas coisas, você não nutre ódio ou rancor, mágoa, expectativa de pessoas, porque você está ali para trazer luz, amor para as pessoas. Estamos vivendo num tempo de mediocridade espiritual, níveis baixos, problemas de autoestima, problemas de traumas de infância que não são resolvidos. Eu tenho meus traumas e luto com eles até hoje, mas eu não posso jogar isso nas costas da igreja, e não posso jogar isso nas costas de Deus. Nós estamos vivendo no momento da adolescência tardia, é ou não é? Tem filhos aí, por N situações, saem de casa com 40 anos, e quando sai, às vezes não sai, traz a mulher para morar junto. Ok, cada um tem os seus problemas, mas nossa sociedade está diferente. E a adolescência, gente, é um período de confusão mental. Não julgue os nossos adolescentes por certas decisões. O cérebro ainda não está maduro. Segundo a ciência, diz que depois dos 25 anos que o cérebro está maduro para tomar decisões. Então não jogue pressão nos jovens, nos adolescentes. Mas tem muito adulto aqui se fingindo de bebezinho. É a síndrome do vitimismo. Já está na hora de você acordar. Você já saiu das fraldas. A adolescência tardia, ou a adultocência, é a manifestação da imaturidade comportamental de um jovem que acima de 22 anos tem expectativas, posturas e mentalidade de um jovem de 15, 16 anos. Será que nós não estamos cheios de adolescentes espirituais? Que já eram para estar adultos, embaixadores? Então nós precisamos crescer. E a pergunta é, que tipo de alimento você tem consumido? Leite ou alimento sólido? E aí? Não, pastor. Sabe qual é o problema? É que eu vou para a igreja. Chego lá, pastor, não tem condição. O que eu escuto dos pregadores é um leitinho. É um leitinho, pastor. Estão precisando de bons pregadores. Só precisa treinar as pessoas, trazer mais. Tem que ser um pastor só para a igreja. É que a gente precisa de alimento sólido. Querido, você não entendeu. Está entendendo tudo errado. Você está dizendo então que um bom sermão é alimento sólido. Besteira. Você está dizendo que uma pessoa instruída, que prega bonito, que fala bem, então é alimento sólido. Besteira. Não é isso que a Bíblia diz. Qual a diferença então, pastor, de leite e de alimento sólido? Vou dizer para você. Alguém aqui fez esforço para nascer, sim ou não? Só a tua mãe. Você estava lá bonitão, vai, beleza. Aí foi expulsando você, né, de casa, aí te expulsaram. Ok, você não fez esforço. Você nasceu. Agora a mamãe pega e te alimenta com leitinho. Ela produziu a alimentação, os hormônios, tudo o corpo dela se desenvolveu para ter o leite prontinho, na temperatura certa, para colocar na tua boquinha. E você foi alimentado. Alguns 6 meses, alguns até 11 anos, já vi alguns de 11 anos, grudado na mãe. Sendo horrível, ainda mais quando o pastor vai visitar. A criança saiu correndo, porque eu tenho que contar isso. A criança sai correndo, vai lá e pendura na mãe, na minha frente. 11 anos, moleque. Não desprendeu ainda. Então, alimento, leitinho espiritual, sabe qual é? É isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Eu mastiguei, eu orei, eu estudei, eu coloquei no PowerPoint, deixei na temperatura ideal e estou colocando na boquinha de vocês, dos bebezinhos. Isso é leitinho. Você tem que parar de tomar leitinho. Já passou esse nível. Agora você tem que partir para o alimento sólido. Você sabe que criança, depois de uma certa idade, precisa comer o sólido. E o sólido agora, a ideia é que o sólido
Você tem que preparar. Você tem que ir atrás do alimento. Você tem que colocar o arroz, limpar, lavar, enfim, colocar lá no fogo, aquecer, temperar. É você que faz o alimento. E está cheio de irmãos aqui que quer leitinho na boquinha, quer o pastorzinho na igreja, quer o irmão bem pregador na igreja, só quer leitinho. E é medíocre espiritual há séculos. Chega disso, igreja. O alimento sólido é quando você estuda a palavra, você lê a palavra, você leva para as pessoas, você produz o alimento. É isso que falta na igreja. É comprometimento com o evangelho, é compromisso com a palavra. Chega de leitinho na boca. Por isso que estão todos adolescentes e infantis na igreja, porque só querem beber o leitinho. Dá para contar na mão, vou colocar 2 mãos, pessoas que estão dando estudo bíblico. Como pode isso? Pessoas que não estão se preocupando com os outros, só quer o leitinho na boca. Vou deixar Paulo falar isso para vocês. Paulo diz assim, ó: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam o quê? Quando a criança nasce, é claro, você não dá alimento sólido, é verdade, você dá o leitinho. Mas Paulo aqui está inconformado, que a igreja já estava na hora de receber o quê? Alimento? Ou de produzir o próprio alimento. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Estão entendendo, igreja? Eu falei que eu ia mexer com vocês. E o último texto. Preste atenção como a Bíblia é rica em detalhes. Aqui diz o seguinte, ó: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos o que, gente? Somos o que? Filhos de Deus. A palavra ali, filhos, é a palavra tekna. Tekna é bebês, nascidos, herdeiros, filhinhos. Até uns versos anteriores, diz que o Espírito nos ajuda até dizer Abba, Pai. Abba é um balbuciar de um bebê tentando chamar um pai. Então o Espírito toca em nós e nos constrange a ponto de a gente entender que somos filhos dele, e amém por isso. Deus tem tentado e está tentando tocar no teu coração para dizer: você é um filho amado. Mas olha como Paulo continua, ele diz assim, ó: e se somos filhos, somos também herdeiros. Olha lá, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando de sofrimento, está falando de um momento em que não teremos sofrimento, mas ele diz assim, ó: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só que a palavra aqui já não é tekna, é ruios. Ruios tem a ver com filho maduro. Deus espera que você não seja mais bebezinho. Deus espera que você seja um ruios, um filho, um embaixador, um representante dele aqui na terra. Se você tem esse nível de espiritualidade, de maturidade, pode vir qualquer tipo de sofrimento, você irá passar por ele, e isso vai trazer crescimento. Considerações finais. Maduro espiritualmente é quem é semelhante a Jesus, e não importa o que, gente. Está entendendo isso?
Às vezes tem um jovem, uma criança, um juvenil, que é levantado para ser líder. Nossa, mas o moleque é um moleque, é uma criança. Já ouviram isso? Mas maturidade espiritual não tem a ver com idade biológica. Se você quer saber quem é maturo, ou que tem maturidade, é aquele que se parece mais com Jesus. O nível de maturidade que Deus espera de você é você ser semelhante a Jesus. O tipo de alimentação importa. Cheguem, parem de tomar leitinho. Vão produzir o alimento sólido de vocês. Compromisso com o próximo e com Deus é sinal de maturidade. Lutas, sofrimentos, dificuldades, problemas, responsabilidade faz parte do nosso crescimento. E eu quero terminar com vocês contando algo do meu coração para vocês. Que eu tive uma infância não muito boa, vocês já sabem. Enquanto eu estiver aqui como pastor, eu vou abrir sempre o meu coração para vocês. Eu tinha por volta de 12, 13 anos. 12, 13 anos. Foi a primeira vez que meu pai foi embora de casa. Depois houve uma reconciliação. Mas eu lembro que eu sempre esperei do meu pai abraço, carinho, afirmação de que sou amado. Talvez você conviva com isso, e eu te entendo, do fundo do coração te entendo. E isso traz para nós, para mim, sofrimento. E eu acabo, de alguma forma, jogando isso para outras pessoas, mas isso é imaturidade. Eu sempre esperei do meu pai carinho, atenção. Eu lembro uma vez que cheguei em casa, minha mãe com o rádio ligado. Sábado à tarde era assim, era faxina de manhã, né? E o som ligado. Eu não entendia por que ela estava na sala, ela tinha que deixar um som alto que dá para ouvir lá na outra esquina. Mas ela gostava do som alto. Talvez era para ela entrar no mundinho dela, tadinha. Eu lembro que meu pai um dia chegou, a gente não estava esperando. Ele chegou, o seu prêmio, carrinho prêmio. E ele falou assim: molecada, sobe, vai lá para a praça, eu vou conversar com sua mãe. Aí já olhei para o Diogo, né, meu irmão, falei: Diogo, o que você fez, Diogo? Não fiz nada, Adriano. Não, o que você fez? Agora vai sobrar para mim também. E eu e meu irmão fomos subindo, discutindo. E aí começamos a ouvir discussão do meu pai e da minha mãe, um gritando, xingando. Aí a gente, aquele sentimento de culpa, subimos na pracinha. Meu irmão tinha por volta tinha 13, 14, eu tinha 11, 12, uma coisa assim. E estamos lá esperando. Falei: nossa, agora ele vai chegar com a cinta na mão? É a imagem que a gente tem, né? E vai resolver já com a gente, né? Que a gente aprontou coisa feia. E ele encostou o carro. Ele encosta o carro. E aí meu irmão em pé, parado, ele fala assim: senta no banco, molecada. Sentamos no banco. E ele começou um discurso. Vocês sabem que a minha vida com a sua mãe é um inferno. A gente não consegue fazer isso. Ela é assim, eu sou assim. E acontece isso, vocês não têm isso. E eu pensando comigo: nossa, até que enfim ele se tocou. Está conversando, que legal, né? Eu acho que ele tem uma solução, só pode. E eu lá, na minha expectativa infantil, imatura, de um pai que está dizendo os problemas, que agora um pai vai dizer a solução. E ele falou assim, e eu tomei uma decisão: eu estou indo embora de casa. Eu falei: é pegadinha? Tem câmera aqui? Só pode? Mas assim, pai, você vai embora? Não, a minha vida não dá, não tem como viver mais assim. E o pai vai embora, eu vou para São Paulo. Mas não esqueçam de uma coisa, foi a coisa mais hipócrita que eu ouvi na minha vida, eu já disse para ele: o pai está indo embora, mas o pai ama vocês. Que pai que abandona os filhos e diz que ama o filho? Porque o meu Deus que eu conheço deu a vida para não perder os filhos.
E eu, como assim, pai, você vai embora? E meu irmão, já mais velho, começou a chorar. Eu falei, não, isso vai resolver. Não. Como assim, pai, você vai embora? Minha vida com a sua mãe não dá. Foi naquele dia, gente, que eu ouvi pela primeira vez: o pai ama vocês. Mas dentro da frase tinha: mas eu vou embora. O Deus que eu tenho é um Deus que diz que me ama e nunca vai me abandonar. E isso me trouxe alguns traumas de não confiar mais em líderes. Sempre tive problema com o patrão, sempre tive. E esperava reconhecimento dos patrões, dos líderes. Mas eu entendi que a minha recompensa e meu reconhecimento não vem mais do meu pai. Não me importo mais com o que ele pensa ou deixa de pensar da minha pessoa. A recompensa que eu espero hoje é ver o meu Cristo voltando com poder e grande glória. E escutar dele: filho amado, Adriano, entrai pela porta, porque este reino te pertence e foi preparado, filho, desde a fundação deste mundo. Queridos, parem de criar expectativa nas coisas que não vão contribuir para você. A igreja precisa de pessoas maduras, que se comprometam, que não fiquem reparando as coisas erradas da igreja. Isso ok, é um ponto, mas não é a vida sua. A sua vida é reparar se alguém está precisando de você. A vida cristã é estender a mão para quem precisa. A vida cristã é se envolver com a igreja, é dar a vida pelos irmãos e não esperar recompensa e reconhecimento. Eu não espero da igreja de Monte Azul reconhecimento como um pastor. Eu não espero, mas eu espero que o amor de Cristo constrange o teu coração para amar o pastor e a família pastoral, para amar o teu irmão ao lado. Isso eu espero. Cristo precisa ser rei no teu coração. Se ele não for o primeiro, o seu companheiro, então ele não é mais nada, não passa de mais um. Igreja, parem de tomar leitinho materno, se envolva. O que a igreja precisa? É os desbravadores? São os aventureiros? O que está precisando, pastor? Quem está doente, pastor? Quero visitar. Quem está doente? Pastor, tem os interessados da Novo Tempo. Eu quero dar estudo, eu não sei, mas eu vou lá. Eu vou lá orar com a pessoa. Deus precisa de filhos, de ruiós maduros. Chega de tomar leitinho materno. Senão a igreja não vai avançar. Meu apelo aqui é para os meus irmãos batizados de fé. Vamos crescer. Crescer dói. Crescer implica em reconhecer erros, fragilidades. Dependência dói. Meu apelo aqui para os nossos amigos que não foram batizados: que vocês vejam em nós pessoas maduras que querem o melhor para vocês. Que o mundo lá fora vai te oferecer talvez alegria de 70, 80, 90 anos, quem sabe. Mas o que nós queremos compartilhar é uma vida eterna de realização com Cristo Jesus. Quantos nesta manhã, batizados ou não batizados, crianças e adultos, quantos querem, pela graça de Deus, crescer, se desenvolver, se comprometer com o próximo e com Deus? Quantos querem? Quantos querem pedir para Deus: Senhor, é para se envolver, então me dê ombros largos para suportar as críticas, para suportar a ingratidão dos irmãos. Me dê ombros largos, Senhor, para suportar a indiferença do pastor, a indiferença da igreja. Me dê ombros largos, porque não importa o que aconteça, eu quero servir. Quantos querem? Louvado seja Deus. Esse é o meu desejo para vocês. Saia daqui mexido, provocado,
Crescer dói, mas é necessário. Nós estamos tão comprometidos com as coisas lá fora, que estamos esquecendo do reino de Deus. Não fique para trás. Vamos todos ficar em pé. Vamos terminar com uma oração. Agradeço a companhia de vocês. Em um próximo momento faremos a entrega do certificado, tá? Para o Miguel. Um momento especial aqui a gente faz a entrega, tá bom? Assim como tem outras pessoas que a gente tem que entregar o kit batismal, a gente vai fazer em outro momento. O Miguel também está na porta ali para comentar as pessoas. Abrace ele, ajude ele, oriente com amor e carinho. O que ele precisa agora é ajuda, tá? Não é dedos apontando pecados. Feche os olhos. Pai querido, nos ajude, Pai, a crescer. Dá-nos maturidade. Nos ajude a ser filhos e embaixadores do Senhor aqui nesta terra. Todos nós temos uma história, um passado que nos martela, nos pressiona, mas não deixe, meu Deus, que esses traumas e sofrimentos interfiram, meu Deus, com o nosso crescimento espiritual. Sare as feridas aqui presente, Pai. Que cada um consiga conforto, abrigo no Senhor. E que as nossas expectativas de vida estejam no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que ao sair desta casa de oração, tenhamos a certeza que o Senhor falou conosco. E que o Senhor não espera o mínimo de nós. O Senhor espera tudo de nós. Então, Pai, que Teu Santo e poderoso Espírito permaneça na nossa mente, no nosso coração, durante toda a nossa vida. E eu lhe peço mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de um Pai, o poder, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.